E para repercutir a vitória da candidata governista no México, nós conversamos agora com Matheus Andrade, gerente da BMJ Consultores e Associados. Matheus, boa tarde, obrigado por se juntar a nós nessa análise. Afinal, o México é um parceiro importante para o Brasil. E eu te pergunto, qual vai ser a nossa relação? De acordo com o presidente Lula, boa, porque o Obrador era amigo dele, o Obrador elegeu a sua sucessora, mas o México também enfrentará, talvez, dificuldades com a eleição americana, caso Trump seja realmente candidato e vença, né? Boa tarde, Valteno. Boa tarde aos espectadores da AgroMais. É um prazer estar aqui com vocês. A relação do Brasil e do México é uma relação boa, são as duas principais economias da América Latina. Como o próprio presidente Lula já declarou, ele era um amigo pessoal do López Obrador, tem muita afinidade ideológica com a nova presidente eleita, com a Cláudia Sheinbaum. A gente viu vários movimentos do México no ano passado, especialmente aqui no agronegócio, para abrir mercados ao Brasil. O México é um país que sofreu bastante com a inflação nos últimos anos, especialmente no cenário de recuperação pós-pandemia. Então fez movimentos grandes de abertura de mercado para produtos como carne, como arroz. Do Brasil, o México era um mercado tradicionalmente fechado ao agronegócio brasileiro, então teve essa abertura. E sim, Valteno, a eleição americana é muito importante para o México, né? A gente tem dois fatores aqui que influenciam muito. O primeiro é o fator migratório, né? Então um fator já muito antigo ali existente na relação entre os dois países. As questões fronteiriças é uma questão que sempre tem bastante tensão na relação entre os dois. O López Obrador teve uma postura mais cooperativa, mas a gente não sabe como que uma possível volta do Donald Trump à Casa Branca pode afetar esse cenário, tendo uma política mais restritiva. E, além disso, tem todas as políticas econômicas. O México, os Estados Unidos é o principal parceiro econômico do México. O México é um parceiro muito importante para os Estados Unidos. Você tem uma cadeia industrial muito dividida e muito integrada entre os dois países, então é algo muito importante de se acompanhar essa possível relação entre os presidentes mexicanos e norte-americanos no futuro próximo. A gente tem visto nas estatísticas, Matheus, que o México é um dos países mais violentos da América Latina. Esse talvez seja o maior desafio da presidente, encontrar um clima de paz ou desenvolver políticas de segurança pública que possam mudar esse cenário? Valteno, ela tem três grandes desafios aqui. O primeiro é manter a boa avaliação do López Obrador, e que garantiu uma grande vitória para ela nas urnas. Então, como que vão ser mantidas as políticas sociais? A gente teve um grande aumento de salário mínimo, um grande aumento de poder de compra da população mexicana, apesar desse impacto da inflação. Então, esse é um fator muito importante. O segundo fator, como eu comentei, é a relação com os Estados Unidos. Então, como que vai ficar essa relação, tanto econômica quanto na questão migratória? E um terceiro desafio, que é um desafio que já persiste nas últimas décadas no México, é a questão da violência, né? Então, a gente tem um país que tem uma grande área dominada ou influenciada pelo narcotráfico, pelo um crime organizado que se configura como se mostra de forma muito violenta nas ações. Então, ele mata, ele persegue, ele sequestra. É um narcotráfico muito violento que tenta influenciar no Estado. Já há muitos anos tem uma relação de choque com o governo, e sim, esse é um grande desafio. É difícil de ver como isso pode ser resolvido nos próximos 6 anos de mandato da futura presidente Cláudia Sheinbaum, mas é um desafio que se faz presente, né? A grande oportunidade que ela pode ter é fazer a maioria no Congresso, na Câmara e no Senado mexicano, o que permitiria que ela aprovasse grandes reformas. No México, diferente do Brasil, o resultado não é imediato, então a gente ainda deve demorar mais 2 dias para ter os resultados oficiais, mas os primeiros resultados indicam que ela deve fazer a grande maioria. Então, ela vai ter um poder maior ainda do que o governo López Obrador para tentar fazer as reformas necessárias no México. Bom, com o Brasil poderá contar, porque nós estamos falando de núcleos, de focos parecidos de governança. Agora, qual vai ser a relação dela com os outros países? Por exemplo, tem aí a questão do Equador, né, que houve até praticamente quase sequestro do vice-presidente da Embaixada do México. Como é que será a relação da nova presidente do México com os demais países sul-americanos? Perfeito, Valteno. A gente está vendo um movimento aqui nas redes sociais, em comunicações oficiais dos países latino-americanos, de parabenizar a eleição da Cláudia Sheinbaum.
mas o que indica é que os grandes aliados dela devem ser o Brasil e depois o Chile e a Colômbia. A gente tem outros países aqui, nomeadamente o Equador e a Argentina, que devem ter uma política um tanto mais distante, e isso acaba refletindo um pouco o quadro que a gente tem hoje na América Latina, né, de governos mais à esquerda, outros países com governos mais à direita se dividem um pouco dessa maneira, em dois polos distintos, e a relação do México com esses países deve seguir essa lógica, né? Quando a gente olha um pouco aqui do ponto de vista comercial, o México ele acaba sendo, por mais que seja um país latino, ele é muito mais voltado para as grandes economias da América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá. E os países com que ele acaba tendo uma maior relação, até por conta dos acordos comerciais, acabam sendo o Chile, a Colômbia e os países da América Central. Então, esses devem ser países que também devem manter uma maior proximidade, muito por conta da pauta econômica mais integrada com o México. Mas o que a gente pode ampliar nas nossas negociações com o México? Agora que a gente está discutindo o novo Plano Safra, o debate sempre fala de um modelo de seguro rural do México que nós poderíamos copiar, que o México tem alguns exemplos que são bons para serem seguidos, mas como é que funciona a nossa pauta comercial com o México? Perfeito, Valteno. O México é um mercado que sempre foi muito desejado pelo agronegócio brasileiro, né? Por muitos anos ele foi visto como um mercado quase cativo dos Estados Unidos, então a gente tinha diversos produtos importantes da nossa pauta que não entravam no mercado mexicano. Aqui estavam as proteínas, então carne de aves e carne suína tinham restrições, a carne bovina não entrava, foi o último mercado de grande relevância a ser aberto, o arroz, que é um produto muito consumido no México, não entrava, e todas essas aberturas começaram a ser feitas de forma gradual pelo México nos últimos anos, e foco especial nos últimos 2 anos, né? Então 2002 e 2023 foram anos que presenciaram diversas aberturas do México para o Brasil, nesse contexto do agronegócio, muito para combater a inflação no México. Era um problema deles, o custo dos alimentos, a inflação estava pressionando, então o governo mexicano fez diversos movimentos de abertura. Mas a gente tem 2 acordos comerciais vigentes entre o Mercosul e o México, que são o ACS 53 e o ACS 55, mas eles são acordos pequenos, são acordos modestos, que têm um grande potencial de exploração, de ampliação. O mercado mexicano é um mercado muito competitivo para a produção brasileira como um todo, então a gente tem uma grande chance aqui de diminuir tarifas, de superar questões sanitárias, se esses 2 acordos fossem ampliados. A gente sabe que esses são acordos que estão na pauta do Brasil, são de interesse do Brasil e do Mercosul, mas há uma certa resistência do México, muito por pressão também de outros parceiros comerciais, de ampliar esse acordo, né, de ampliar esses 2 acordos. Então isso faz com que a nossa pauta fique mais limitada, mas ela tem um grande potencial de exploração aqui. Isso é algo visto pelos 2 países, mas ainda é esperado um movimento mexicano de tentar avançar de forma mais ampla com as negociações e ampliar mesmo esses acordos e maior acesso do mercado dos 2 países de forma recíproca. Muito obrigado pela sua análise para a nossa audiência aqui do canal AgroMais, você que é gerente da BMJ Consultores. Vamos torcer para que a gente estreite mais os laços com o México. Certamente o Lula vai primeiro, porque já falou que está com vontade de ir, mas certamente a presidente do México, em algum momento, vai vir visitar o Brasil, né? Com certeza. Essa deve ser uma relação bilateral bem explorada pelos 2 presidentes nos próximos anos. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite do AgroMais, Valteno.